Nós damos início agora à nossa cerimônia de abertura da Feira Internacional de Comercialização e Tecnologia do Pescado, que tem o objetivo de fomentar o intercâmbio comercial de pescado de todo o continente, além de reunir a cadeia para explorar tendências de mercado e estimular a troca de conhecimento com especialistas e discussões relacionadas à evolução do mercado de produtos e serviços, tendo como pano de fundo a experiência do consumidor, baseada em dados e inovação. Eu me chamo Fernanda Estica, eu sou jornalista e vou acompanhar vocês aqui nesses 3 dias aqui na nossa Arena Talks. Nós temos aqui na nossa arena diversos conteúdos nesses 3 dias, painéis, palestras, assuntos relevantes, atuais. Vamos contar com a participação de referências nacionais e internacionais no setor, entidades de classe, empresários e autoridades convidadas que vão vir aqui ao nosso palco compartilhar o seu conhecimento conosco. A Seafood Show Latin America é uma realização da Francal e da Seafood Brasil. Nós agradecemos aos nossos apoiadores que tornaram possível a realização desse evento por meio da sua parceria e confiança. Registramos aqui os nossos agradecimentos à ABCC, Associação Brasileira de Criadores de Camarão, ABPesca, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, ABRAPES, Associação Brasileira de Fomento ao Pescado, Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, ABGJ, Associação Brasileira de Gastronomia Japonesa, FEDEAQUA, Federação Colombiana de Aquicultores, IFB, Instituto Food Service Brasil, Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, e Peixe SP, Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União. Antes de dar o início oficial aqui à nossa cerimônia, eu queria avisar vocês, já deixar todo mundo convidado para o prêmio Melhores Peixeiros do Brasil. Logo depois dos nossos pronunciamentos oficiais, nós vamos dar início à competição, que vai durar 2 dias, hoje e amanhã. Nós vamos ter 4 duplas competindo. Eles vão ter o desafio de mostrar uma exposição de pescados criativa e atraente. Vão ser 2 duplas se apresentando hoje, 2 amanhã, numa verdadeira batalha de talento e inovação. Essa batalha vai ser aqui ao lado, no estande dos melhores peixeiros do Brasil. As duplas vão competir aqui logo na sequência, então a gente vai convidar vocês para irem até lá para assistir essa competição, que vai ser muito emocionante, e logo em seguida nós vamos continuar a programação aqui no nosso palco. Nós vamos ter às 15h30 um painel, vai ser o nosso primeiro painel aqui da nossa programação, com autoridades do Brasil e da América Latina, discutindo novos caminhos do setor de pescados. Então, estão todos convidados para esse nosso início de programação de conteúdo aqui da 4ª edição da Seafood Show. Nós vamos agora, então, dar início à cerimônia oficial de abertura da 4ª edição da Seafood Show Latin America. Vou convidar ao palco as autoridades que vão compor aqui o nosso palco. Eu chamo agora, por gentileza, o CEO da Francal, Fernando Ruas. Seja bem-vindo, Fernando. Por favor, pode se sentar. Tenho a honra de convidar ao palco o ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Seja muito bem-vindo, ministro. Obrigada pela presença. Convido agora ao palco a ministra da Pesca e Política Oceânica da Noruega, Marianne Sivertsen Næss. Seja muito bem-vinda, ministra. Muito obrigada pela presença.
agora para também compor o nosso palco o embaixador do Chile no Brasil, Sebastián de Polo. Muito bem-vindo. Convido também o adido agrícola da Embaixada da Itália em Brasília, Gianluca Ticchiello. Seja muito bem-vindo. Convido agora ao palco o deputado estadual, presidente da Frente Parlamentar do Agro, Itamar Borges. Seja muito bem-vindo, deputado. Convido também para compor o nosso palco o presidente da ABPESCA, Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, e da Câmara Setorial da Produção e Indústria do Ministério da Agricultura e Pecuária, Eduardo Lobo. Seja muito bem-vindo ao nosso palco, obrigada pela presença no nosso evento. E convido, por fim, para compor aqui o nosso palco, o diretor-presidente da Peixe BR, Associação Brasileira da Piscicultura, Francisco Medeiros. Francisco, muito bem-vindo ao nosso palco. É uma grande honra para nós contar com a presença de autoridades e representantes dos principais órgãos, instituições e entidades de classe do setor e do país. Nós estendemos os nossos agradecimentos aos convidados que estão nos prestigiando aqui na nossa plateia. Queremos deixar registrados aqui alguns agradecimentos. Agradecemos Daniel Lima, co-CEO da Francal, Abdala Jamil Abdala, chairman da Francal, Valesca Ciré, head de portfólio da Francal, Ricardo Torres, cofundador da Seafood Brasil, Vanessa Pou, cônsul-geral interina do Chile em São Paulo, Ricardo Moiano, adido agrícola da Embaixada do Chile em Brasília, Alan Rogério de Alvarenga, secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura e Pecuária. Lázaro Medeiros Viana da Costa, secretário executivo adjunto do Ministério da Pesca e Aquicultura. José Luiz Ravagnani Vargas, diretor do Departamento de Indústria do Pescado, representando o secretário nacional de Pesca Industrial, Amadora e Esportiva. Adalto Batista de Oliveira, superintendente federal de Pesca e Aquicultura em São Paulo. Cristiane Rodrigues Pinheiro Neiva, diretora-geral do Instituto de Pesca, representando o secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Alexandre Luiz Ortiz, assessor da presidência da Associação Comercial de São Paulo, representando o presidente. Roberto Imai, diretor eleito, conselheiro do Conselho Superior do Agronegócio e diretor titular adjunto do Departamento do Agronegócio da Fiesp, representando o presidente. Hugo Corales, diretor do ProChile no Brasil. Ana Salles, diretora de eventos da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, representando o presidente. Altemir Gregolin, chairman, IFC Brasil. Alan Alvarenga, secretário adjunto da Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA. E agradecemos a todos vocês presentes aqui na nossa plateia. Muito obrigada. Agora vamos, em posição de respeito, por gentileza, ouvir o hino nacional.
Muito bem, vamos iniciar agora os pronunciamentos oficiais da nossa cerimônia de abertura. Convido para fazer a saudação de boas-vindas, Fernando Ruas, CEO da Francal. Bom dia. Bom dia, pessoal. É porque não é bom dia, é boa tarde, né? Bom, gente, estou muito feliz. Chegamos aqui na 4ª edição, né, Ricardo? Ontem, no evento da Seafood Brasil, do relançamento da Seafood Brasil aí num novo formato, eu lembrei que há 4 anos atrás estávamos aproveitando uma reunião do setor na Fiesp, porque estávamos em agosto apenas com 30% dos espaços ocupados da feira e a gente estava numa apreensão muito grande de que a feira teria sérias dificuldades de acontecer naquela primeira edição. E aí fizemos esse almoço pós-evento da Fiesp e muitos de vocês que estão aqui estavam lá e a gente, eu brinco que a gente literalmente passou o pires ali, né? A gente passou o chapéu, na verdade, né? Mas no sentido de que a gente alertou o setor, né? Um setor forte, com associações que já são fortes, com um ministério dedicado à pesca, precisa de uma feira forte que se relacione com o varejo, né? Eu vim da indústria, gente, eu acredito, eu estou no setor de eventos, setor de serviço, mas trabalhei durante 18 anos na indústria e eu acredito na lógica do puxado e não do empurrado. O puxado quer dizer o quê? Quem puxa o consumo é o consumidor. São as famílias, são as pessoas, é o povo. E cabe a gente compreender as preferências, as mudanças sociais, e nada melhor do que uma feira para a gente reunir todo o setor para fazer esse debate, para lançar produto e para fazer acontecer. Então, eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer a todos vocês que confiaram na gente para a gente chegar aqui na 4ª edição. E eu digo para vocês que essa 4ª edição ela já é a melhor edição em termos físicos. Nós já estamos com a AMB rodando redondo. O ano passado tivemos intercorrências, porque é aquela coisa de obra nova. Recorde de expositores, recorde de marcas, e eu fico muito feliz que a gente conseguiu, Valesca, Ricardo, que lideraram esse projeto até agora, a gente conseguiu fazer com que esse sonho se tornasse realidade e agora tem Seafood em Boston, tem Seafood em Barcelona e tem a Seafood da América Latina em São Paulo, e isso é um motivo de orgulho para todo o setor. Eu queria uma salva de palmas aí por isso. Vamos valorizar o que é nosso, né? Bom, antes, eu vou agradecer aqui o ministro André de Paula e reconhecer aqui que desde o primeiro dia do seu mandato, ele abriu as portas do gabinete dele para a gente, nos apoiou, nos apoia, está aqui todo ano, e isso é um privilégio enorme. A gente agradece profundamente, né, de ver o setor unido aqui, né, sem faltar nenhum dos atores principais dessa cadeia. Então, obrigado, ministro, e ainda continuamos com o teu apoio, contando com o teu apoio o ano que vem. Eu quero agradecer a ministra Marianne Sivertsen, do Ministério de Pesca e Política Oceânica da Noruega. A Noruega está fazendo também um evento maravilhoso. Não tive a oportunidade de estar lá, mas Ricardo esteve lá, Valesca esteve lá, e a gente agradece profundamente também o apoio, e saibam que a Seafood também é a casa de vocês, a Seafood Latinoamérica. Muito obrigado. Quero agradecer o senhor Sebastião de Polo, embaixador do Chile em Brasília. O Chile, que é um país tão especial aqui da América do Sul, que
que a gente tem tanto carinho, né? Tanto relacionamento comercial de tantas décadas. Quero agradecer e dizer que também estamos de portas abertas aí, não só na Seafood, como nos outros eventos que a Francal promove, vocês podem contar com a gente. Tá? Agradecer aqui o doutor Gianluca Cicciello. Meu italiano faltou, né? Eu faltei na aula de italiano, espero ter pronunciado corretamente. Adido Agroalimentar da Embaixada da Itália em Brasília, representando o embaixador, muito obrigado pela presença, uma honra, uma nação como a Itália, que compõe aí a maioria das nossas ascendências, né? Nós somos, na maioria, descendentes de italiano, muito obrigado pela presença e pelo apoio. Francisco Medeiros, aqui com a gente desde o começo, amigão do Abdala, e diretor-presidente da Associação Brasileira da Piscicultura, Peixe BR. Agradeço profundamente, foi outro que abriu a associação, nos aconselhou, nos ajuda, está junto com a gente e a gente acha isso maravilhoso, Francisco, muito obrigado. Agradecer ao Eduardo Lobo, presidente da Câmara Setorial de Produção da Indústria de Pescado do Ministério da Agricultura e Pecuária, e presidente da Associação Brasileira das Indústrias dos Pescados, a ABPesca. Obrigado, Eduardo, pela parceria, pelos puxões de orelha. A gente continua contando com você, com seu olhar aguçado, de quem trabalha aí há muitos anos, incansavelmente, pelo setor de pesca no Brasil. Então, gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Quero fazer aqui um comunicado, né, na verdade. Nós estamos agora com o Ricardo. Todo mundo conhece o Ricardo da Seafood Brasil, suponho eu, né? E o Ricardo, além de sócio agora nosso na Seafood Brasil, a gente entrou agora em sociedade também na Seafood Brasil, a gente está reformulando, vocês vão, ao longo dos dias, aí saber mais novidades a respeito disso. Mas a gente gostou tanto do Ricardo, Abdala, que a gente contratou o Ricardo para trabalhar na Francal. Significa duas coisas, que a gente gostou do Ricardo e que nosso RH não está trabalhando direito no processo seletivo, porque deixou ele passar fácil, né? E agora a Valesca. Cadê Valesca? Valesca está lá no fundo. Está muito escondidinha a Valesca. A Valesca vai passar oficialmente no Global Reception o bastão da feira para o Ricardo. O Ricardo, apesar de sócio do evento, a operação do evento era liderada pela Valesca, só que a Valesca, digamos que ela é uma pessoa muito ocupada dentro da Francal, ela lidera uma vertical que tem os nossos eventos principais. A Naturaltech, para quem não conhece, hoje é a maior feira de alimentos funcionais, naturais, e orgânicos da América Latina, uma feira fortíssima que a gente ocupa todos os pavilhões aqui do AMB nessa feira, liderada pela Valesca. Valesca também é a Country Manager da IFPA, International Food Produce Association, que é a Associação Americana para Frutas, Flores, Legumes e Verduras e Ovos, acertei? Ela é a representante aqui do Brasil, lidera também esse evento na vertical aqui da Francal, é um evento muito bacana, que também começamos do zero, exporta muito, trata muito de exportação, e ela vai se dedicar a esses projetos, né? E deixar o Ricardo agora sozinho e abandonado, liderando a Seafood e outros projetos que virão, né, Ricardo? Também a Seafood Brasil, que é um novo hub aí de publisher que a gente está lançando. Bom, gente, falei demais, eu não costumo falar muito, é que ontem eu tinha que falar tanto no evento que eu acho que baixou o Luciano Huck aqui, e eu quero agradecer vocês e dizer que essa feira que a gente faz é para vocês, sobretudo para vocês se conectarem com os varejistas. Vocês vão se surpreender com a qualidade dos varejistas que estarão aqui. A gente fez um trabalho muito profundo, para vocês terem uma ideia.
Nós temos na nossa equipe uma pessoa, a Sandra, que é uma ex-executiva do Grupo Pão de Açúcar, passou por Pão de Açúcar, Walmart, lá da escola do Abílio Diniz, e ela fez um trabalho incrível de capturar os regionais, trazer aqui para a feira, para que se conecte com vocês que vão estar expondo. Isso é uma coisa que a gente preza muito na Francal. Feira da Francal tem que gerar negócio, não é isso, Abdala? Feira que não gera negócio não serve para Francal. Então, a gente está aqui para isso, trabalhamos arduamente, aceitamos críticas construtivas, pelo amor de Deus, e estamos junto com o mercado para fazer isso crescer cada vez mais. Uma boa feira para todo mundo. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu passo a palavra para os meus colegas aqui. Muito obrigada, Fernando, pela saudação inicial. Eu convido agora para um pronunciamento o diretor-presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Vamos equilibrar o microfone porque nós temos algumas diferenças de altitude aqui. Bom, 2025 é um ano jubilar. E em todos os anos jubilares, seja por comemoração de boas ou coisas difíceis, então significa que um ano jubilar não é um ano só de festa. E para nós, especificamente da piscicultura, esse 2025 tem sido um ano extremamente difícil. Tudo que nós poderíamos imaginar de desafios que nós pudéssemos ter na nossa atividade, elas estão acontecendo exatamente no ano. Tem seus aspectos positivos e negativos. Para aquelas pessoas que às vezes acham melhor sentir uma grande dor de uma vez só e resolver todas essas questões, do que ficar tomando dores homeopáticas. Mas a gente vem falar sobre o ano jubilar 2025, mas com um lado mais de comemoração e de satisfação. Quando nós vivemos dentro de uma bolha, é muito fácil a gente classificar efetivamente quem são os melhores, porque o grupo acaba sendo extremamente pequeno. Numa feira como essa, inclusive nessa 4ª edição, uma feira comparada às melhores feiras do mundo relativa a isso, aí sim, nosso setor de piscicultura pode se comparar aos melhores nesse setor, que estão aqui com seus representantes, como Noruega e Chile. E é importante exatamente essa presença para que a gente possa saber que o que nós fazemos no nosso dia a dia está no caminho de quem efetivamente lidera esse mercado mundial. Nós ainda somos bastante tímidos com relação a mercado mundial, ainda estamos aprendendo a lidar no nosso mercado interno, mas fico muito feliz, porque pelo que eu vejo, nós estamos no caminho certo. Quero aqui agradecer em especial o Abdala e toda a sua equipe por ter acreditado nessa ideia. Faz 4 edições, mas já faz mais de 10 anos que a gente fala sobre isso. Então, é algo que foi construído após uma discussão muito intensa. Agora, o melhor de tudo, né, é que o setor efetivamente comprou a ideia, comprou a feira, e o que nós observamos a cada ano são melhorias. E muito do que nós observamos aqui na feira, do que é lançado na feira, são efetivamente inovações, não só para o mercado interno, mas inovações que podem ser replicadas para todo mundo, para todo o mercado. Quem está acomodado acaba, vamos dizer, tomando um chá de ânimo, e para aqueles que estão animados e fazendo investimento, saem mais animados ainda. Boa feira a todos, bons negócios e até 2026. Muito obrigado. Francisco, muito obrigada. Nós vamos ouvir agora Eduardo Lobo, presidente da ABPesca e da Câmara Setorial da Produção e Indústria do Ministério da Agricultura e Pecuária.
Pessoal, bom dia. Vou tentar ser o mais breve possível, porque tem muita gente para falar e gente muito mais importante do que eu. Mas eu cumprimento a todos os participantes aqui da mesa, cumprimento a ministra da Noruega, cumprimento o embaixador da Itália, cumprimento também o embaixador do Chile e, na pessoa do ministro da Pesca e do deputado Itamar, cumprimento os demais componentes da mesa, não deixando de falar e cumprimentar você também, Fernando. Muito obrigado por tudo. Bem, todos aqui eu conheço há muitos anos, somos os mesmos que fazemos uma cadeia que se arrasta e tenta sobreviver na última década. E estamos enfrentando agora o nosso maior desafio. Por isso, essa feira, Abdala, ela é tão importante para a gente, porque nunca a indústria de processamento de pescados dependeu tanto do mercado brasileiro. Nós estamos alijados do mercado internacional, das exportações do mercado comum europeu há quase 10 anos. Ficamos totalmente excluídos do mercado americano por conta das taxas internacionais aplicadas pelo governo americano, que inviabilizam a exportação do pescado brasileiro para aquele país, pois ficamos sem competitividade em comparação com os países da América Central e Caribenho. Tivemos a importação da sardinha industrializada com sua taxa de entrada no Brasil zerada, ou seja, está entrando muita sardinha chinesa dentro do mercado nacional, comprometendo a produção nacional e a indústria de processamento de conserva do Brasil. Ao mesmo tempo, na reforma tributária, tivemos atum em conserva e sardinha em conserva tirados da cesta básica e taxados no maior nível de imposto possível. Não obstante a isso, nossa grande produção nacional de tilápia se vê ameaçada pela invasão do produto importado, canibalizando com uma competição desleal todo o nosso mercado brasileiro, ameaçando as indústrias e os produtores nacionais. Ou seja, uma situação bem complicada, e eu tenho que fazer um testemunho aqui que tudo isso está acontecendo e ainda bem que a gente tem um excelente e um grande ministro da Pesca que tem lutado com todas as armas para que outras coisas de grau também muito importante e impactante não aconteçam. E tem nos ajudado a abrir novos mercados e a encontrar outros caminhos. Mas a realidade é que hoje a indústria de processamento de pescados precisa do mercado interno, precisa desse mercado nacional e precisa fazer com que o consumo, que hoje está estagnado em 10 quilos per capita, se eleve, para que a gente possa escoar o produto que antes ia ser exportado e possa conduzir a nossa cadeia e o nosso setor a outros caminhos. Com o volume que a gente está vendendo hoje, comercializando hoje, a gente não está conseguindo sobreviver. E aí vem ainda um setor, uma situação grave. E é importante até, a nossa ministra da Noruega está aqui, o representante do Chile está aqui, porque o mercado brasileiro tem sido bem importante para esses países, mas essa troca tem sido desigual. O Chile tem mandado 900 milhões de dólares por ano para o Brasil, distribuindo o seu pescado em toda a esquina no Brasil, comprometendo muitas vezes os nossos empregos, porque está se vendendo peixe do Chile aqui para qualquer um, e não passando pela indústria nacional de processamento de pescados, que é onde a gente gera o emprego e renda e a regulamentação setorial. A Noruega tem vendido mais de 100 milhões de dólares por ano para o Brasil
e, ao mesmo tempo, investimentos em indústrias e em geração de emprego e renda no Brasil não acontecem. Não estou aqui condenando, por hipótese alguma, a relação e os produtos que vêm desses países tão amigos e de tanta relação com o nosso país. Mas algo precisa ser feito para que a gente melhore. Essa relação não está razoável, porque a gente está oferecendo o nosso mercado, mas a gente não está tendo a contrapartida necessária para que haja um equilíbrio na nossa relação. Posto isso, eu queria, viu, Abdala, sugerir para que no ano que vem a gente fizesse uma separação na feira do local onde estarão os produtores, as indústrias de processamento de pescados e os importadores, porque do jeito que está colocado a logística hoje aqui na feira, e aproveitando aquela sua sugestão, Fernando, de que ideias construtivas elas aconteçam, é uma sugestão que a gente separe, como são em outras feiras, para que o cliente que chega, que é da indústria de processamento de pescados, ele não desça do nosso estande e entre no estande do produtor que nos vende e a gente acabe ficando sem o cliente. O mercado precisa ser organizado, precisa ter uma organização para que todos saiam ganhando e não uns saiam ganhando e outros saiam perdendo. Era isso que eu queria dar como recado, era isso que eu queria colocar. Todo mundo sabe que quando eu falo de maneira reta, clara, porque eu sou um entusiasta, sou um lutador pela cadeia produtiva de pescados do Brasil. Estou aqui como presidente da Abipesca, que completa 10 anos agora, e o nosso papel, o nosso dever, por estatuto, é proteger a indústria nacional de processamento de pescados de qualquer tipo de concorrência desleal e fazer com que o consumo de pescados no Brasil floresça, cresça e a gente ganhe dinheiro todo mundo junto. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, Eduardo Lobo. Eu queria aproveitar para dizer que muitos desses assuntos aqui da fala do Eduardo, a gente vai debater no nosso primeiro painel da nossa programação hoje. Então, estão todos convidados, quem quiser continuar nessa conversa aqui. 15h30, a gente começa esse painel. Inclusive, Francisco é um dos convidados do nosso debate. Seguindo aqui com os nossos pronunciamentos da nossa cerimônia de abertura, eu convido agora o deputado estadual Itamar Borges, presidente da Frente Parlamentar do Agro. Boa tarde, pessoal. Desafios tem muitos, Eduardo Lobo, Francisco, e foi colocado de forma importante, mas motivos de comemoração temos muitos também. Eu vivi bastante esse mercado, esse segmento, das mais diversas formas. Eu estou aqui, quero saudar a todos os expositores, todos os participantes dessa importante Seafood. Parabéns, Fernando Afrancal, por essa iniciativa. Cumprimentando assim, eu saúdo da minha atual terra, a Maririo, São José do Rio Preto, e da minha terra natal, a Brazilian Fish. Aliás, Brazilian Fish, que eu era prefeito e tive o privilégio de apoiar o nascimento dela com o saudoso Amaral, visionário, empreendedor, e que passou isso para os filhos. Está aqui a Sônia, a esposa, está aqui o Ramon, está aqui a Ana e todos os seus diretores. Empresa essa que é um exemplo da grandeza da feira. Essa empresa hoje lidera o mercado no Brasil, está ali no topo, e vai só esse ano aqui na feira lançar 14 produtos. Isso mostra o potencial desse momento e desse mercado. E é dessa forma que eu enxergo o quanto a frente parlamentar do agronegócio, o quanto essa experiência e convivência como presidente da Comissão de Agricultura na Assembleia, que cuida do pescado, temos nos unido. Ministro André de Paula, a sua liderança, quero aqui agradecer o seu trabalho, a sua luta,
a sua equipe aqui presente, o seu time. E, da mesma forma, eu vejo aqui a presença do Ministério da Agricultura. Nosso secretário adjunto da Defesa, o nosso superintendente do Ministério da Agricultura. Vejo aqui a presença das entidades, aqui o Eduardo da Abipesca, aqui o Francisco da Peixe SP, vejo aqui a Marilza da Peixe BR, vejo a Marilza da Peixe SP, vejo o Compesca com o IMAI, vejo o Instituto de Pesca com a CRIS, essa união de esforços que estamos aqui. E eu pegaria esse momento para colocar um tema, e aí o ministro, eu sei que ele já está apoiando. O Ministério da Agricultura já está apoiando. As instituições estão envolvidas. Nós não podemos permitir que o Conabio cometa o crime que está querendo cometer de considerar a tilápia como espécie invasora. Nós precisamos enfrentar esse desafio. O senhor já está enfrentando. Nós temos que nos unir. Estão querendo, no dia 10, colocar em pauta esse tema. Eu tenho confiança, ministro, que o senhor vai dialogar com o Ministério do Meio Ambiente, com a Secretaria Nacional de Biodiversidade e evitar que esse crime ocorra. Segundo maior mercado do Brasil e segundo maior mercado do estado de São Paulo é a tilápia. Portanto, nós temos que trabalhar e fortalecer e se somar com os demais mercados e todos os produtos que temos aqui de pescado. Fica aqui a minha palavra de agradecimento, de compromisso e de luta juntos para continuarmos fortalecendo com a Francal, com os eventos, com os nossos eventos que acontecem em todo o estado de São Paulo e que une o setor. E somente unido é que nós vamos alcançar esse propósito. Sucesso, bons negócios e parabéns! Muito obrigada, deputado. Nós vamos ouvir agora o adido agrícola da Embaixada da Itália em Brasília, Gianluca Cicchiello. Bom dia a todos. Meu nome é Gianluca Cicchiello, sou responsável pelo setor agroalimentar da Embaixada da Itália. Gostaria, antes de todos, agradecer ao Ministério da Pesca e da Aquicultura do Brasil, na pessoa do senhor ministro, bem como aos organizadores e a todas as pessoas envolvidas na realização desta importante feira, que hoje reúne todo o mundo empresarial e promove novos encontros e colaborações entre as empresas interessadas em conhecer melhor o mercado brasileiro e o mercado internacionais. Trago os cumprimentos do embaixador da Itália, Alessandro Cortese, e desejo reafirmar a vontade de empresas italianas de colaborar com o setor brasileiro de pesca e aquicultura, áreas que oferecem extraordinárias perspectivas de crescimento e de inovação. A esse respeito, gostaria de agradecer às empresas italianas presentes pela visita técnica organizada pela Agência de Promoção no Exterior da Itália, voltada a estabelecer sinergias e promover colaborações concretas com o setor produtivo brasileiro. Isso também para responder ao presidente, que estava preocupado também pelo setor da pesca, mas é um sincero intercâmbio de promoção, de troca de tecnologia e de conhecimento. No decorrer do 2024, tive o prazer de iniciar um diálogo construtivo com o Ministério da Pesca sobre as oportunidades de cooperação e de intercâmbio de conhecimento e de tecnologias entre os nossos dois países, nesse setor estratégico. Estou também confiante de que em breve poderemos testemunhar a assinatura do protocolo de entendimento entre o Ministério da Agricultura italiano e o Ministério da Pesca e Agricultura do Brasil, um passo importante ao rumo da cooperação estruturada e duradoura. Com esse espírito de amizade e colaboração, aguardo com satisfação a oportunidade de visitar os pavilhões dessa importante feira e de conhecer as empresas e os operadores aqui presentes. Muito obrigado pelo convite, ministro. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas palavras. Convido agora para o pronunciamento o embaixador do Chile no Brasil, Sebastián de Polo.
dia a todas e a todos. Agradecer ao ministro e a sua equipe por a invitação. Estamos aqui como Chile, dos principais mercados. Brasil hoje é o terceiro principal mercado de destino de nossas exportações. Estamos com os empresários do Chile, as empresas do Chile, e queremos também fazer convite para conversar de como tendremos melhores relações mais equilibradas entre Chile y Brasil, porque para nosotros es muy importante este mercado. Estamos muy comprometidos con la integración de Chile y Brasil y creemos que juntos podemos hacer crecer el consumo. La pauta de productos chilenos es complementaria a los productos brasileños, por tanto podemos juntos hacer crecer este mercado y enfrentar otros desafíos. Saludo a la ministra, saludo a todos, a Francal, de nuevo gracias por la invitación. Y como siempre, en Chile cuentan con un amigo en la embajada, el equipo que me acompaña, los empresarios que nos acompañan en Consejo del Salmón, Salmon Chile, nuestras empresas, visiten nuestros pabellones, estaremos esperando por ustedes. Muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Agora convidamos para o pronunciamento a ministra de Pesca e Política Oceânica da Noruega, Marianne Sivertsen Næss. Minister, Excellencies, dear seafood friends. Ministros, excelências e os amigos e colegas que estão aqui da Seafood hoje. It is a great pleasure for me to take part of the opening of this important seafood convention. É um prazer fazer parte da abertura desse grande congresso que estamos tendo sobre a comida frutos do mar. So let me start by thanking the organizers for bringing us together here today. E agradeço aos organizadores por nos reunir a todos aqui hoje também. And along with the ambassador from Chile and the Italian attaché, I want to say a warm obrigada to Minister Di Pola for putting seafood trade between our countries in the spotlight through a great gathering like this. E também, junto com os meus colegas dos outros países, do Chile e da Itália, também gostaria de agradecer a todos por nos colocarem nesse momento onde nós podemos compartilhar ideias e negócios aqui também. Coming here to Brazil, my first time, in fact, meant flying across the great Atlantic, which is the ocean that I look out upon when I'm in my house in the far north of Norway. E para mim é um prazer estar aqui no Brasil, é a minha primeira vez no Brasil, inclusive, que eu viajo e cruzo o Oceano Atlântico, oceano esse que, da minha casa, lá no norte da Noruega, é o que eu olho, mas eu olho pelo lado do norte do Atlântico. And the one you look upon from the coast of Brazil. É o mesmo oceano que vocês observam aqui da costa brasileira. One ocean connecting us. É um oceano que nos conecta. And in it, seafood that is also increasingly bringing us together. E esse mesmo oceano contém o alimento que nos reúne aqui hoje. In the Northern Atlantic, conditions are optimal for seafood production. E no Atlântico Norte, as condições são ideais para a produção de alimentos. Which is only fair, I think, since the temperature will never allow for beach life à la Copacabana. E isso é especialmente importante, especialmente porque as nossas condições do mar jamais permitiriam que nós tivéssemos uma vida à beira da praia como Copacabana. Norwegian seafood is a globally known prime product. E nós sabemos que os frutos do mar realmente continuam sendo um bom produto. Brazilians know this. They have been enjoying bacalhau from the waters close to my home for almost 200 years. E os brasileiros sabem bem isso, porque vocês têm desfrutado do bacalhau que vem de perto das águas da minha casa já há mais de 200 anos. Bacalhau is still important and will continue to be.
O bacalhau é muito importante e permanecerá sendo. But now I believe we are about to widen the range of products, making its way from Norway to Brazil. E nós continuaremos com esse comércio, fazendo com que seja facilitado essa troca entre o Brasil e a Noruega. The new trade agreement between our countries under the EFTA-Mercosur umbrella means that a whole new chapter of seafood trade may be opened. E de acordo com o acordo que foi feito entre os nossos dois países, Brasil e Noruega, por meio do EFTA-Mercosul, nós esperamos abrir esse caminho para que continuemos com as nossas negociações e adiantando-as. Brazil is not just a huge market. O Brasil não é só um grande mercado, It is also a country setting the pace and tone for the next century. o Brasil também é um país que vai ditar o ritmo para esse negócio, inclusive nesse próximo século. Brazil is ambitious in terms of moving towards sustainability. O Brasil tem suas metas ambiciosas, principalmente quando se fala de sustentabilidade, As is Norway. assim como a própria Noruega. And Norwegian seafood is, without a doubt, one of the best cards we have on our hands when we look towards a sustainable future globally. E uma das melhores cartas que nós temos na mão para olhar para esse futuro sustentável a nível global, de fato, é o alimento produzido pelo mar. Together with our industry, the Norwegian government is continuously working to improve regulations, production, methods, animal welfare, and sustainability. E junto com as nossas indústrias, o governo da Noruega tem promovido a melhoria das nossas indústrias, das nossas cadeias produtivas, do bem-estar animal, das regulamentações da produção, inclusive da nossa sustentabilidade e seus métodos associados. We know the potential of the sea, Nós conhecemos o potencial marinho, but we also know that making the full use of it means greater interplay with the ecosystem itself. e para que nós possamos melhorar, inclusive, nossas práticas, é melhor também que melhoremos a nossa interação com o próprio ecossistema. Now, talking about seafood in political and economic terms is one thing, Mas falar disso em termos políticos e econômicos é uma história. but it is important to remember that we are talking about what it is food. Mas é importante lembrar do que estamos falando aqui, de alimento, de comida. The world must eat more seafood. O mundo precisa comer mais frutos do mar. Norwegians must, and Brazilians too. Todos, inclusive os brasileiros também. And of course, that means being serious about the culinary possibilities. E isso é importante para que nós tenhamos em mente todas as possibilidades possíveis, inclusive as culinárias. Products, recipes, taste, nutrition, in short, about eating. De fato, é um resumo, porque falamos de receitas, de produtos, de ingredientes, de métodos. Too many conventions about food contain too little eating. E nós sabemos que muitas convenções que falam sobre alimentos, na verdade, têm pouquíssima comida. Here in Brazil, I have high hopes and have already experienced the taste and how we can combine the ingredients. And I have high hopes of sampling seafood with new twists and tastes. E aqui no Brasil eu tenho a minha expectativa bem alta. Na verdade, eu já até desfrutei um pouco das minhas expectativas aqui, porque eu vejo que nós temos a comida e temos também a forma de combinar essas receitas com os nossos produtos de uma maneira muito interessante. Então, as expectativas estão altíssimas para o Brasil. And I know that it is the experience of seafood that will ultimately win over the consumers. E é por meio dessa experiência que nós oferecemos que nós vamos de fato ganhar os nossos consumidores. I sincerely hope that increased trade and closer ties between our countries will entail both Norwegian seafood going south and Brazilian recipes and tastes going north. E por meio dessa integração entre as nossas duas partes, Noruega e Brasil, nós esperamos aumentar tanto o nosso comércio da parte do Noruega para com o Brasil e que nós também tenhamos essa imigração dos gostos, da cultura, das receitas brasileiras que possam chegar até a minha terra também.
As with so many things, it may take some input from far away to see the potential of what we actually have on our plate. E é de longe que nós queremos trazer as principais contribuições para que nós possamos entender o que temos já no nosso prato. That is one of the true upsides of globalization. E esse, de fato, é um dos aspectos que nos traz a globalização. On that note, I want to say that I'm very excited about this convention. E por isso eu gostaria de dizer que eu estou bem animada com esse evento. And I hope everyone will be able to learn, make contacts, share ideas, and hopefully taste some delicious seafood during the coming days. E eu espero que esse seja um momento de troca de contatos, de interações e também de trocas de experiências, inclusive para que nós possamos desfrutar dessa comida deliciosa que nós temos aqui. Obrigada. Muito obrigada, ministra, pelas palavras. Antes do último pronunciamento aqui da nossa cerimônia de abertura, eu gostaria de deixar registradas as presenças do embaixador da Noruega em Brasília, Odd Magni Ruud, de Andrei Yurkov, adido agrícola da Embaixada da Rússia, e de Oriel Filho, secretário da Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará. Muito obrigada pela presença. Nós vamos agora para o pronunciamento final da nossa cerimônia de abertura da 4ª edição da Seafood Show Latin America. Eu convido o ministro de Estado da Pesca e Aquicultura, André de Paula. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero iniciar cumprimentando Fernando Ruas, que é CEO da Francal. Quero cumprimentá-lo, não é, pelo evento. Eu estive, como foi dito aqui, na edição anterior, e talvez esse seja um evento que dê contas, não é, que nos permita perceber como nós, apesar de todas as dificuldades, dos obstáculos, aqueles que eram previstos e aqueles que surgem e não eram previstos, apesar de tudo isso, esse é um evento que dá contas da força do setor, do quanto nós somos capazes de avançar, do muito que nós podemos avançar, do nosso potencial. Eu também não gostaria de deixar de mencionar pelo menos 3 pessoas, porque ao cumprimentar a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para o sucesso desse evento, eu vou me permitir mencionar o nome do nosso querido Abdala, do nosso Ricardo, da nossa Valesca, e ao fazê-lo, eu gostaria de estender esses cumprimentos a toda a valorosa equipe, a todos os que contribuíram para que nós chegássemos até aqui. Quero cumprimentar a ministra Mariane Nais. Ministra, é uma enorme honra tê-la entre nós hoje aqui. A sua presença nos alegra, nos prestigia, e eu quero também agradecer pela forma extremamente cortês como eu fui recebido na Noruega recentemente pela senhora, por sua equipe. Foi uma grande experiência e uma enorme oportunidade poder conhecer de perto a força da cadeia do pescado da Noruega. Muito obrigado. Gostaria de cumprimentar Sebastião de Polo, embaixador do Chile em Brasília, um parceiro de várias, não é, seafoods e de várias oportunidades em que estivemos juntos, em que as nossas equipes trabalharam juntos. Quero cumprimentar o Gianluca Cicello, que é adido agroalimentar da Embaixada da Itália em Brasília, e quero destacar a importância dessa parceria, o quanto ela é importante para nós. Francisco Medeiros, diretor-presidente da Peixe BR, parceiro do Ministério, lutador incansável, não é, do setor, uma pessoa por quem nós temos especial estima. Cumprimentar o meu amigo Eduardo Lobo, que preside a ABPesca, que aqui trouxe um conjunto de preocupações. Muitas dessas preocupações nós seguimos trabalhando
para enfrentá-las, outras vão surgindo, mas a Abipesca tem cumprido um papel muito importante enquanto instituição. E quando cheguei no Ministério da Pesca, aliás, essa é algo que eu me acostumei ao longo da minha vida pública a tomar como prioridade. Você não pode querer enfrentar problemas, resolvê-los, construir soluções, se você não consegue envolver a todos que participam do setor. Então, ter ao nosso lado as entidades que representam o setor, ouvi-las de forma permanente, poder receber sugestões, isso tem sido fundamental para que a gente possa avançar lá no Ministério. E quero cumprimentar o deputado estadual Itamar Borges, grande parceiro, agradecê-lo pelas menções aqui feitas, destacar o trabalho importante e a parceria que ele tem estabelecido, o seu mandato e o nosso setor. Quando o presidente Lula me convidou para assumir o Ministério, eu li naquele convite, na retomada do Ministério, um claro sinal de compreensão do presidente da República da importância e do potencial que esse setor tem no nosso país. O presidente Lula tem demonstrado isso ao longo dos seus mandatos. Nunca é bom deixar de repetir que foi graças à sua sensibilidade que lá atrás nós passamos a ter uma Secretaria Nacional vinculada ao presidente da República para cuidar dos nossos assuntos. Na sequência, no segundo governo, ele cria o Ministério da Pesca e agora volta a recriar o Ministério da Pesca e Aquicultura. E, ao fazê-lo, estabelece um canal direto entre o seu governo e o setor. E vocês sabem que muitos efeitos essa decisão traz consigo. Primeiro, ela eleva a autoestima do setor. Segundo, ela se multiplica pelo país inteiro, porque não são poucos os estados que agora, a exemplo do Ceará, o secretário Oriel está aqui, tem uma secretaria que cuida especificamente da pesca e da aquicultura. Essa lógica se reproduz a partir dessa visão do governo federal. Eu, quando recebi o convite para ser ministro da Pesca, sabia que teria uma grande oportunidade na minha vida pública. Primeiro, de estabelecer parcerias e de conhecer de perto um setor tão importante para a nossa economia, um setor que gera empregos, um setor que vai com a sua atividade ao encontro da prioridade número 1 desse governo, que é o combate à fome, um setor que enxerga a questão do alimento como uma questão estratégica para o nosso país. Mas, ao longo dessa caminhada, como eu disse aqui anteriormente, alguns obstáculos foram se colocando. Nós seguimos trabalhando intensamente para que nós possamos voltar a fornecer o nosso pescado tanto para o Reino Unido quanto para o mercado europeu. Há 10 anos nós não temos essa possibilidade e estamos trabalhando para que isso aconteça agora. Recentemente, nós fomos surpreendidos pela elevada tarifa, pelo tarifaço que foi imposto pelo governo norte-americano. Nós compreendemos que o caminho é do diálogo. E, nesse sentido, nós estamos muito otimistas com a possibilidade desse encontro que está por ocorrer entre o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos, tanto para o nosso setor quanto para outros setores que foram diretamente atingidos. Mas isso tudo nos chama a atenção para a importância de lutar para a abertura de novos mercados, de estreitar parcerias importantes como as que nós temos aqui representadas, fazer com que essa relação possa ser uma relação muito boa para as duas partes. E é isso que nós vamos seguir trabalhando para que ocorra. Esta feira diz muito sobre a força do nosso setor. E eu sempre entendi que gestos valem mais do que palavras. Por isso, desde o momento em que cheguei ao Ministério, eu me obriguei não apenas a apoiar, a estimular eventos como esse, mas a estar presente e fazer a minha equipe presente também, para que nós possamos estar ao lado dos nossos parceiros, estabelecendo vínculos que nos permitam corrigir equívocos e seguir avançando. Eu quero cumprimentar a todos os parceiros que aqui estão. Fico muito feliz
quando ouço muitos oradores que me antecederam, que apesar de apontar obstáculos e dificuldades, reconhecem essa parceria que nós nos obrigamos a estabelecer desde o primeiro momento no Ministério. Eu estou convencido que é dessa forma que nós vamos fazer com que a cadeia produtiva do pescado no Brasil se fortaleça a cada dia. E nós vamos consolidar a nossa pesca e a nossa aquicultura. Eu quero desejar bons negócios. Eu quero desejar sucesso ao evento. Quero dizer que o ano passado, quando eu cheguei aqui, conversava com o Ricardo e ele me dava contas de que nós estávamos ocupando um espaço aqui nesse pavilhão de 8.000 metros quadrados. Esse ano nós estamos ocupando 10. Para o ano vamos ocupar os 12 desse pavilhão. E o nosso sarrafo vai seguir subindo, porque muito em breve nós vamos ocupar os 60.000 metros quadrados dos 5 pavilhões que nós temos aqui. E isso só será possível porque lá atrás, como foi dito aqui por Fernando, lá atrás, há 4 anos, há 5 anos atrás, alguns reunidos enxergaram a importância desse evento como fator de consolidação desse setor, acreditaram que isso é possível e vem trabalhando de forma incansável para que essa feira, a cada ano, se supere. E é isso que tem acontecido e é isso que me deixa muito feliz. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro. Com o pronunciamento do ministro André de Paula, nós encerramos a cerimônia de abertura da 4ª edição da Seafood Show Latin America. Agradeço a presença e os pronunciamentos de todos vocês aqui no palco.